Fala meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem de verdade mesmo? Eu sou o Itiano e vou fazer mais um vídeo para vocês. Um vídeo hoje falando sobre ondas de choque e o cone de Mach, né? Que são um nome atribuído às ondas de choque, né? Que são é, ondas que são mais rápidas que a velocidade do som, né? Eu tô usando, a princípio eu tô usando o livro Adir Moisés, né? Para intuir as minhas ideias, né? Então eu vou dar uma lida no texto e vou tentar formularizar, né? Vou tentar deixar didático, né? Então, ondas de choque. Bom, ele tá falando aqui sobre o efeito Doppler, né? Que o efeito Doppler, dado uma fonte pontual emitindo ondas numa certa velocidade u, se a velocidade u for menor que a velocidade do som, o comportamento do deslocamento é sempre esse aqui que você está vendo, né? Um comprimento de onda, uma frequência constante, um comprimento de onda que se propaga durante o tempo, né? E sempre será assim, tá? Bom, eu vou dar uma lidinha aqui, né? Dizemos que um objeto possui uma velocidade supersônica quando ele se desloca com a velocidade superior à velocidade de propagação do som, né? Bom, ele está falando que ele vai ilustrar, né? Ele está ilustrando aqui, primeira figura. Vamos lá. Ilustramos o caso, esse primeiro caso, né? Ilustramos o caso do deslocamento de uma fonte pontual com velocidade u menor do que a velocidade do som no meio considerado, né? Foi o que eu acabei de falar, né? Agora, a gente sabe, né? Dizemos que o objeto possui uma velocidade supersônica quando ele se desloca com uma velocidade superior à velocidade da luz, né? Bom, isso aqui você já sabe demais, né? É efeito Doppler, frequência aparente, né? Frequência aparente é igual a frequência da fonte, velocidade velocidade do som mais ou menos velocidade do objeto sobre velocidade do som mais ou menos velocidade do objeto 2, né? Bom, agora o caso interessante é quando a fonte que está transmitindo ondas, né? Essa fonte aqui, quando ela está transmitindo ondas, só que a velocidade dela é maior do que a velocidade do som, né? Esse é o caso das ondas de choque, né? Se, se, se a a velocidade da fonte for maior do que a velocidade do som, essa aqui é a figura que você tem, né? Eu vou ler aqui inicialmente e vou deixar mais didático, né? A fonte F no ponto O, no instante t igual a zero, então aqui é o ponto O, no instante t igual a zero, né? Num dado instante, um instante instantâneo, posterior, um instante delta t posterior, à frente da onda esférica se encontra a uma distância, a distância do raio, né? Do raio aqui, né? Ou seja, a distância de propagação do raio é vt, né? Velocidade de propagação do som, né? Velocidade é igual ao deslocamento por tempo, né? Para você obter essa equação aí, né? Do ponto zero, né? No mesmo intervalo de tempo, a fonte se desloca do ponto O até o ponto F, né? Consideramos a velocidade da fonte U, a distância OF, igual a UT, né? Agora aqui é diferente, não é UT. VT é a velocidade do som, UT é a velocidade supersônica do jato, né? Vamos considerar um jato ou uma partícula supersônica aí. Tudo bem. Como U é maior que V, é claro que UT é muito maior do que VT, né? UT é da ordem de Mach. Mach é... E VT é da ordem de velocidade, né? Bom, é isso aí, né? Considere um instante t igual a zero, foi o que eu falei ali, né? Passa um instante delta t e a partícula se desloca instantaneamente. Perceba que a partícula, quando ela vai se deslocando, ela sempre chega as frentes de onda, né, que eu vou falar assim, né, as frentes de ondas esféricas, elas sempre ficam acopladas, né? Elas não ficam que nem que tá do jeito que estava aqui em cima, né? Elas ficam meio que acopladas, né? Elas ficam meio que
secante, eu posso falar secante? Quase tangentes, mas não é tangente, tá? Ela fica quase. Elas ficam quase secantes a circunferências, né? Bom, é, é isso. Vamos dar uma lidinha aqui para ver agora sobre o número de Mach, né? E como que a gente obtém esse número de Mach, né? Na real, a gente não obtém, né? A gente vai obter uma equação que vai me dizer quantos Machs esse jato tem, né? Todas as ondas geradas pela fonte O e F se encontram no interior do cone, né? Denominado cone de Mach. Esse cone é formado pela envoltória das fontes geradas pelas fontes que quando elas se deslocam do O até o ponto F, né? A envoltória são essas retas tangentes aqui, né? A toda a trajetória, né? Isso é a envoltória, né? O número de Mach, que eu determinei sobre essa letra grega aqui, mas pode determinar por m também, né? M de Mach, é definido pela razão entre a velocidade da fonte, a velocidade da fonte supersônica e a velocidade v de propagação do som no meio, né? Ou seja, a gente está considerando aqui a velocidade de propagação do som é uma onda mecânica, né? Isso é, uma onda mecânica precisa de um meio para se propagar, né? A gente está considerando aqui o ar, né? Que é isso, né? A velocidade do som é a vibração das moléculas de ar, né? Bom, número de Mach. Análises matemáticas. Se, se a velocidade da fonte for menor que a velocidade do som, a gente tem que esse número de Mach é negativo. E se esse número de Mach é negativo, perdão, a fonte ela vai se movimentar numa velocidade que não é supersônica. Agora, se a velocidade da fonte for maior do que a velocidade do som, a gente vai ter velocidade da ordem de Mach, Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 4, Mach 100, né? Né? Ou seja, a condição para acontecer essa velocidade supersônica de uma partícula, de um jato, que eu já disse, né? É que a velocidade de propagação tem que ser maior do que a velocidade do som, né? Essa é a condição inicial, né? Deixa eu pegar uma borracha melhorzinha aqui. Bom, aqui agora, né? Pra você perceber, a gente forma dois triângulos ali, né? A gente forma esse triangulinho aqui. Deixa eu grifar ele, né? Deixa eu grifar ele bonitinho para você ver. Esse triangulinho aqui. Aqui a gente tem um ângulo oposto pelo vértice. A gente forma esse triangulito aí, bonitinho, né? Que a gente pode aplicar definições trigonométricas ou até Pitágoras, mas não dá para aplicar Pitágoras porque a gente não tem esse cateto aqui, né? Então a gente vai... Vamos pegar esse triângulo, destaquei o triângulo aqui e vou jogar um seno nele, né? Porque é o que a gente tem, né? A gente tem a, a hipotenusa e o cateto oposto ao ângulo, né? É isso que a gente tem, né? Seno de tetra, seno de alfa, vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Velocidade vezes a variação de tempo, velocidade supersônica vezes a variação de tempo, né? Seno de alfa é igual à velocidade do som dividido pela velocidade da supersônica do jato, né? Agora, se você perceber, o número de Mach, né, o número de Mach, ele é o inverso do seno, né? Se a gente pegar aqui o número de Mach aqui, né, que a gente está vendo aqui, e o seno, né, eles são inversamente proporcionais, né? Ou seja, o seno de alfa é igual a 1 sobre m, né? Ou seja, 1 sobre o número de Mach, né? Desculpa. Eles são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a velocidade de propagação, menor vai ser o seno do ângulo, menor vai ser o ângulo, né? A gente pode pensar o arco cujo seno de alfa, né? A gente pode pensar o arco cujo seno vai dar igual a 1 sobre o número de Mach, né? Quanto maior o número de Mach, menor o seno do ângulo, né? Menor o ângulo, podemos pensar o ângulo. Vamos pensar o ângulo de uma vez só, né? Bom, próximo, né? Aqui eu coloquei só um aparato para você ver, né, como que acontece esse fenômeno, né? A gente tem um jato com a velocidade v constante aqui, né? Uma velocidade u, né? Desculpa.
e ele vai. E ele tá. E como a gente viu, né? O número de Mach dele, né? Ele vai ser da ordem da velocidade supersônica sobre a velocidade do som dele, né? Ou seja, é, ele quebrou a barreira do som, né? Que ele já quebrou a barreira do som, né? Então a gente sabe já de primeiro aqui que a velocidade supersônica é maior que a velocidade do som, né? Por quê? Porque a gente tem esse cone, né? Ele formou o cone, né? Não é sobre formou o cone, né? Ele, for, é, ele já quebrou a barreira do som. Se ele quebrou a barreira do som, isso significa que ele já ultrapassou a velocidade do som, né? Um fato muito interessante para você ver aqui é que, deixa eu subir aqui de novo, é que considere um observador no solo, né, que está vendo esse fenômeno, né? Um fato muito interessante para você saber aqui, se você já viu lá a parte de ondulatória, né, superposições de onda, é que essas ondas elas vão se acoplando, né, de modo que a gente vai ter uma interferência construtiva, né? Mas é uma super interferência construtiva, né? Porque essas frentes de onda, elas vêm tudo de uma vez, né? Você pesquisar vídeos aí de quebrando a barreira do som ou ondas de choque, você vai ver que quando um cara grava, ele tá lá gravando lá, né? Finge que isso aqui é um celular, ele tá gravando aqui, né? Esse fenômeno, e esse jato passa por ele, né? As frentes de onda, quando passa por ele, né, como são interferências construtivas, as frentes de onda vão chegar mais ou menos assim nele, assim, ó. De modo que a gente tem um estrondo, BUM! Um estrondo enorme, né? Que se for da ordem, o número de Mach for da ordem de muito, de enorme, né? Pode até danificar o ouvido do coitado, né? E aqui tá, aqui eu coloquei na ordem, né? Tá na ordem de 10 até, tá nesse intervalo aí de 100 até 140 decibéis, né? Então, é isso aí. Não tem muito para falar sobre ondas de choque, né? É só essa é a teoria mesmo, né? Onda de choque. E até a próxima.